E nosso estudo de hoje está na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Paulo fala o seguinte: que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Emmanuel comenta na lição 7.7 do livro Pão Nosso, responder. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. A partir do momento que a gente encontra Jesus convidando Pedro a se tornar pescador de homens, a gente precisa analisar o que significa isso, ser pescador de homens. A gente vai pensar assim, para eu ser pescador de homens, primeiro eu tenho que saber, assim como pescador, qual é o tipo de peixe que eu vou estar pescando, né? E eu que já me aventurei algumas vezes a ir para o mar para tentar pescar também, a gente sabe que o peixe tem maneiras diferentes de você pegar. Tem peixe, por exemplo, como o baiacu, que se você não souber limpar, você pode morrer envenenado, que não existe antídoto para ele. Ele tem um veneno nele. Tem um peixe, por exemplo, como o bagre, que você, quando vai colocar a mão nele, você tem um jeito que ele tem um ferrão que pode estragar o teu passeio e te deixar com febre e doloroso durante alguns dias. Então você tem que conhecer primeiro. Como é que a gente vai fazer como pescador de homens? A gente precisa aprender a ouvir primeiro as pessoas, antes de falar qualquer coisa, para poder conhecer melhor aonde você está ali agindo, o que você vai falar, e descobrir e lembrar do seguinte, que quando você vai ministrar o mesmo ensinamento para um adulto, para uma criança, você vai usar de linguagens diferentes para falar da mesma coisa. E quando você vai falar de adultos também, você, dependendo do grupo, para cada grupo diferente, você vai utilizar de uma maneira que não choque. Ele vem falar aqui de maneira muito interessante. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve. Olha só, não desagradar a quem ouve. E é uma conduta ainda interessante de alguns aprendizes do Evangelho, as pessoas não saberem se relacionar com os diferentes tipos de vícios que a gente encontra por aí. Por exemplo, você vai encontrar um grupo de bebedores inveterados, você quer afastar eles de você, é você falar que condenar o uso do álcool. Você vai condenar o uso do álcool, as pessoas vão olhar para você, vão ter aquele respeito, aquela risada de ironia e vão te excluir do grupo e você não vai ter voz nenhuma perto daquelas pessoas. Agora, por exemplo, como eu tive acesso há uns 2 anos ou 3 anos atrás a um documentário que tem na Netflix que vem ensinando a pessoa a beber sem comprometer muito a saúde dele, que comprometer sempre compromete, mas sem comprometer muito a saúde, qual é a quantidade, qual é a... É você chegar perto dos grupos de bebedores e comentar dessa maneira, a coisa já começa a ser aceita no meio. Para depois, aos poucos, você começar a mostrar que o álcool foi responsável por grandes desastres a curtíssimo prazo, desastres tanto no campo pessoal, particular, como no campo coletivo, e chegar ao ponto, igual a Joana de Ângeles chegou, de falar, para mim é álcool zero, porque a gente abre exceção de um pouquinho e começa a lembrar de quantos filhos apanharam dos pais embriagados, quantas mulheres
sofreram violência doméstica e quantas pessoas tiraram a sua vida por conta de alguns copos a mais, pegando o volante no trânsito, fazendo alguma coisa. Então, você não consegue ir direto a esse assunto se você chegar num grupo de bebedores inveterados, assim como também aqueles que são usuários de drogas mais pesadas, ou a gente vem falar às vezes de drogas e de drogas lícitas e ilícitas, mas a gente esquece das drogas que a gente está usando o tempo todo, como por exemplo a gordura animal e o açúcar. Você tem que saber como falar e de que jeito, o momento certo para estar falando sobre isso, para estar trazendo aqueles dizeres do Paulo, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Até que ponto ele está comprometendo a minha saúde, o meu bem-estar, e principalmente não é só a saúde física não, mas a saúde mental, que ela está sendo influenciada pelo físico o tempo todo. Então é uma atitude de inteligência nossa, a gente começar a entender, se eu quero ser pescador de homens, eu preciso em primeiro lugar aprender a ouvir o homem e prestar atenção em quais são as suas tendências, quais são os seus arrastamentos, para depois a gente começar a ter uma conversa que não seja aquela conversa polarizada de choque, como infelizmente está acontecendo muito hoje no campo político, né? As pessoas estão se conhecendo no primeiro momento e já encerram entre elas qualquer possibilidade de diálogo quando uma ofende a outra por ser de uma opinião contrária politicamente. Então, não é o que deveria acontecer. Eu só vou aconselhar para quem conhece a doutrina espírita, que tem no Livro dos Médiuns um capítulo chamado Charlatanismo e Misticismo, que tem um determinado momento lá nesse capítulo que ele vem falar assim, por que às vezes o mesmo espírito ele fala de maneiras diferentes? Porque ele vai desenvolver essa habilidade. E essa habilidade é uma coisa interessante, que a gente que se aventura a fazer estudos, palestras, qual o segredo que eu sempre venho procurando manter comigo e até trazendo esses estudos? Eu preparo um determinado tema, por exemplo, o tema é o amor a si próprio, o amor para o próximo como a si mesmo. Dando um exemplo. Vou fazer esse mesmo tema em 5 lugares diferentes. Gente, se eu antes de começar a falar, eu me colocar em oração de maneira profunda e pedir a Jesus que me auxilie para que naquele momento o meu ego seja apagado e que eu possa estar servindo única e exclusivamente de instrumento na mão dos espíritos, vocês podem ter certeza absoluta, serão 5 palestras completamente diferentes, porque a necessidade de cada grupo é uma necessidade diferente, é uma necessidade individual, uma necessidade coletiva. Então, você vai direcionar na hora certa, e é até interessante quando isso acontece, né, que de repente você fala uma coisa e um olha para o outro, como já aconteceu comigo, né, e aperta a mão e fala, era isso que a gente precisava ouvir. Eu estava na dúvida aqui como a gente ia fazer aqui na nossa casa, né, eu me lembrei aqui agora, né, de uma vez uma pessoa que eles estavam trabalhando na obra social da casa deles, e tinha uma pessoa que eles achavam que não precisava mais receber cesta básica, que ele tinha uma condição financeira boa. Aí naquele momento eu, do nada, foi a única casa que eu falei isso, sobre nesse exemplo, né, de fazer a mesma palestra em vários lugares, eu falei, uma vez teve uma pessoa na nossa casa que ela pedia cesta básica, e quando fui fazer a visita na casa dessa pessoa, vi que a pessoa tinha ar-condicionado, tinha televisão de 30 polegadas, tinha uma condição de vida que não denotava aquela pessoa que tem necessidade de cesta básica. Mas aí o mentor da nossa casa falou, continua dando a cesta básica para ela, porque essa pessoa tem o vício de pedir e com a cesta básica está sendo a única oportunidade que ela está tendo de ouvir o Evangelho, de estudar o Evangelho. E logo depois essa senhora acabou vindo a desencarnar, mas nós seguimos aquela recomendação, né, e não julgamos a priori, né, com o que a gente estava vendo, o fato de cortar ou não cesta básica. Eles ouviram aquilo, era isso que eu precisava, nós estamos com uma situação aqui particular. Então a gente vai fazendo o seguinte, a gente vai, ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo a estudar o ser humano e saber onde você pode ajudar, onde você pode ser o pescador, e também ao mesmo tempo deixando com que esses espíritos que estão do nosso lado, eles possam estar usando a gente como instrumento para estar levando a palavra certa, e muitas das vezes a palavra certa você vai ficar até calado. Né? Até calado, como me lembro o Dr. Hermo uma vez falou, não coloca centro espírita aí na frente não, coloca só obra social, e muito depois é que foi colocado o nome de centro espírita, quer dizer, Dr. Hermo espírito com mais visão do que a gente. Eu espero que nossas palavras tenham sido de utilidade, já agradeço a Emmanuel mais uma vez
por mais essa reflexão, que Jesus nos abençoe.